Algumas formas de refrigeração artificial já eram conhecidas desde o século XVIII, mas ainda não se sabia como transformá-las em equipamentos que pudessem ser utilizados em larga escala. A história da geladeira que conhecemos hoje é longa e tem muitos personagens. No ano de 1748, na Universidade de Glasgow, o britânico William Cullen tornou-se o primeiro cientista a demonstrar um sistema de refrigeração artificial, mas nunca elaborou um plano para que fosse utilizado de maneira prática. O responsável por esse feito foi o americano Oliver Evans, que em 1834 criou a primeira máquina prática de refrigeração, que seu equipamento também foi o primeiro a usar vapor ao invés de líquido refrigerado. Uma década depois, o médico e inventor americano John Glorier utilizou uma versão sofisticada do refrigerador a vapor para produzir gelo e refrescar o ar de pacientes com febre amarela. Era a primeira aplicação da geladeira na medicina, que transformaria para sempre este importante âmbito da ciência. E tudo termina em cerveja. Finalmente, nos próximos anos, nos aproximamos de algo que se assemelha à geladeira que temos em casa. Em 1857, o australiano James Harrison foi contratado por uma empresa de alimentícia para criar o primeiro dispositivo de refrigeração capaz de conservar alimentos. O objetivo era utilizá-los para a produção da adorada cerveja. A máquina foi um sucesso e mudou o processo da indústria. Em 1857, foi construída o primeiro vagão de trens refrigerados para transporte de carnes em Chicago, o que revolucionou o comércio de alimentos. A este ponto, o equipamento já chamava a atenção de desenvolvedores para que pudesse ser utilizado em casa, convertendo itens perecíveis para o consumo familiar. Foi em 1913 que o mundo viu o nascimento do primeiro refrigerador doméstico. O Dormere foi a primeira geladeira feita para ser utilizada em casa, produzida em massa e vendida a centenas pelo território americano. Seu nome é um acrônimo da Don Comic Electric Refrigeration, dado pelo seu inventor Fred W. Wolf Jr. A intenção era criar um equipamento compacto, montável e fácil de plugar em qualquer tomada. Um modelo posterior de um sucesso foi o bimotor top da General Electric, lançado em 1927. Este refrigerador produzia tanto calor que seu compressor, que a peça ficava posicionada no topo do eletrodoméstico, protegida por uma capa. Mais de 1 milhão desses aparelhos foram comercializados. A vida antes da refrigeração elétrica. A invenção e a produção dos equipamentos de refrigeração transformou a maneira como que
consumimos e comercializamos alimentos, evolucionou o mercado de trabalho e processos da medicina. É considerada uma das mais importantes invenções da humanidade para entender imagens em climas amenos, algo em torno de 25 graus. A carne dura poucas horas. Sem refrigeração, as frutas, um pouco mais resistentes, apodrecem em alguns dias. Nos tempos em que o refrigerador não existia, a nutrição da família estava restrita às condições duras impostas pelo clima. Afinal, como vivemos até o século XX sem refrigeração doméstica. Nos países de clima frio, o gelo podia ser buscado em lagos congelados ou fontes locais. As famílias costumavam usar caixas de gelo para conservar alguns alimentos menos perecíveis por menos tempo do que fazemos hoje. Em geral, leite, verdura e frutas eram comprados e consumidos imediatamente, o que exigia insumos sempre frescos, carne de peixe, enlatados eram recursos valiosos nos tempos que não havia refrigeração, assim como os conservas e compotas. As maiores dificuldades para a nutrição encontravam-se no país de clima tropical. No Brasil, por exemplo, a carne era mantida em banha ou sal, conservantes naturais, verduras eram compradas para o dia e passava a noite no sereno para não murchar. A carne seca ou charque podia durar semanas. A água é um dos principais elementos responsáveis pela decomposição. Por isso, o material era salgado e por isso o material era salgado e pós para secar o sol, permanecendo segundos ao consumo. Carne seca também só podia ser consumida assim que se abatia o animal. Para garantir reservas alimentícias para a família, armazenavam grãos secos como arroz e o feijão. Em tempos de dificuldades,